Imagine-se no meu lugar depois de anos de dedicação à minha família. Fui abandonada pelo meu marido, deixada sozinha para cuidar dos nossos 9 preciosos filhos. Os dias que se seguiram foram uma batalha diária, conciliando as exigências da vida enquanto enfrentava a dor da sua ausência. Mas 20 anos se passaram e, de repente, nos encontramos reunidos. Este homem que uma vez foi embora sem olhar para trás estava diante de mim novamente e teve a maior surpresa de sua vida. À medida que os dias passavam e o sol se punha, a vida de Pauline e Charles parecia uma pintura perfeita de felicidade. Seus sorrisos eram genuínos, seus abraços calorosos e o amor que compartilhavam era a base sólida de seu lar desde o início. Pauline, de uma família tradicional com valores profundamente enraizados, viu em Charles não apenas um marido, mas um companheiro para toda a vida. E Charles, com sua gentileza e comprometimento, parecia incorporar tudo o que ela sonhava em um parceiro. No entanto, o destino às vezes reserva surpresas amargas que nos fazem questionar tudo o que pensávamos saber. Pauline, envolvida na doçura dos momentos felizes, não imaginava o turbilhão que se aproximava, pronta para abalar os alicerces de sua família e virar seu mundo de cabeça para baixo. Com o tempo, Charles e Pauline tiveram filhos maravilhosos. Eles tiveram uma vida simples, mas feliz. Como em muitos lares, a rotina diária, as tarefas intermináveis e a agitação constante começaram a pesar no casamento. O brilho em seus olhos antes brilhantes agora parecia diminuído, e as despesas e contas constantes apenas aumentavam o fardo de Charles, deixando-o consumido pela preocupação. Pauline, com seu coração generoso e amor maternal, viu essa turbulência como uma bênção. Vindo de uma família numerosa, ela sabia que sua vida seria repleta de risadas, laços estreitos e momentos compartilhados. No entanto, numa cruel reviravolta do destino, a tragédia atingiu a família de Pauline. Sua irmã adoeceu gravemente, no leito de morte, fez um último pedido, que Pauline cuidasse de seus 3 filhos que ficariam órfãos. Com palavras frágeis, mas cheias de confiança, sua irmã afirmou o nobre coração de Pauline, sabendo que ela proporcionaria a seus filhos a melhor educação possível. Foi um fardo pesado, mas também uma honra e uma responsabilidade que Pauline aceitou de todo o coração. A notícia de que ela teria que assumir a responsabilidade de mais 3 filhos atingiu Charles como um golpe devastador. Foi como se um raio o tivesse atingido, deixando-o atordoado e completamente desorientado. Num instante, todas as suas preocupações com dinheiro e estabilidade atingiram um novo nível de urgência, tornando-se ainda mais sufocantes. A realidade da situação pesava sobre seus ombros como um fardo insuportável, provocando dentro dele uma tempestade de incerteza e medo. Entre Charles e Pauline começaram a surgir divergências acaloradas, pois ele relutava em adotar as crianças. Enquanto isso, sua esposa, com firmeza na voz e determinação no olhar, defendia sua posição. Não posso simplesmente abandoná-los. Não posso colocá-los para adoção. Suas palavras resolutas ressoaram com convicção inabalável. À medida que a discussão sobre o futuro dos filhos continuava a se intensificar entre o casal, em última análise, os filhos ficaram com eles. Mas foi esse catalisador que transformou Charles numa pessoa irreconhecível aos olhos de Pauline. No início do casamento, ele era afetuoso e presente, mas havia se tornado uma sombra de si mesmo, uma presença fria e distante pairando sobre a casa. Agora, mais do que nunca, Charles estava envolvido em suas próprias preocupações, buscando refúgio em bebidas e noites passadas em bares com amigos. Cada gole era uma fuga temporária da realidade opressiva que o rodeava. Enquanto sua voz ecoava em meio a risadas forçadas, "Eu mereço isso, trabalho duro." Enquanto ele se afogava na autopiedade, Pauline emergiu como uma verdadeira guerreira. Ela lutou incansavelmente para manter acesa a chama da família, mesmo sob o peso esmagador da ausência do marido.
Ela permaneceu firme, segurando as rédeas da casa e dos filhos com coragem e determinação inabalável. Seu amor incondicional foi a cola que os manteve juntos mesmo nos momentos mais sombrios. Nos raros momentos em que Charles voltava para casa, sua presença era marcada por explosões de raiva e ressentimento. Ele gritou palavras amargas, justificando seu comportamento alegando que trabalhava duro para sustentar a família. Mas estas palavras duras apenas deixaram cicatrizes invisíveis naqueles que ele jurou proteger e amar. Enquanto Charles afundava cada vez mais, Pauline ficava em casa, cuidando dos filhos e buscando formas de contribuir para o sustento da família. Seu talento na culinária era inegável e ela começou a considerar transformar suas habilidades culinárias em uma fonte adicional de renda. No entanto, sempre que Pauline apresentava as suas contribuições e ideias à mesa ou tentava discutir formas de contribuir financeiramente, Charles reagia com críticas que minavam a sua confiança. Ela se sentiu humilhada e incapaz e, em sua mente, a ideia de Pauline buscar uma fonte adicional de renda o confrontou com uma sensação de fracasso pessoal. Essa atitude de Charles deixou Pauline com um gosto amargo de desilusão. Ela começou a se perguntar se os filhos e a vida familiar eram realmente o que eles queriam. Eles se arrependeram da vida que escolheram construir juntos? Parecia que as dificuldades começavam a minar a sua determinação, fazendo-a reconsiderar os planos que partilhavam com tanto entusiasmo. Um dia, depois de alguns meses da chegada dos sobrinhos, tudo desabou completamente. Charles, incapaz de lidar com a pressão e as responsabilidades que a vida lhe impunha, escolheu a saída covarde. Numa crise, ele simplesmente foi embora, abandonando a esposa e os filhos sem olhar para trás e sem explicação. Na verdade, houve rumores entre os vizinhos e alguns membros da família, alimentando especulações sobre o destino de Charles. Disseram que ele havia partido com uma mulher, uma suposta amante que conhecera durante suas escapadas noturnas. Essa história esclareceu sua súbita decisão de partir, sugerindo que ele buscava fugir de sua realidade, em busca de uma vida supostamente mais fácil, longe das responsabilidades e preocupações que o atormentavam. A partida abrupta de Charles deixou um vazio doloroso na casa antes cheia de risos e amor. Os filhos mais velhos, capazes de compreender a complexidade da situação, derramaram lágrimas amargas, tentando entender por que o pai havia partido. Suas perguntas permaneceram sem resposta e o silêncio que se instalou na casa foi ensurdecedor. Enquanto isso, os mais jovens, inocentes e despreocupados, não faziam ideia da extensão da mudança que se desenrolava ao seu redor. Eles continuaram a brincar e a sorrir, sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar de uma forma que eles não conseguiam entender. Pauline sofreu muito com a situação, já ela simplesmente não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela esperava que fosse apenas um período difícil para Charles e que ele voltasse para casa logo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Ela não queria mais ouvir falar dele, ela se sentiu humilhada e profundamente magoada. Desde o início da ausência de Charles, eles enfrentaram dificuldades emocionais, rotineiras e financeiras que abalaram profundamente suas vidas. Determinada a não ser derrotada pelo abandono, esta mãe amorosa decidiu seguir um plano que sempre guardou no coração. Ela colocou mãos à obra e começou a testar receitas de pães doces e salgados, transformando sua cozinha em um lugar de sabor e aroma. Os filhos mais velhos juntaram-se a Pauline nesta empreitada, ajudando a preparar e vender pão de qualidade. Com os fortes valores da mãe e o amor incondicional, estes jovens destacaram-se pela educação exemplar que receberam. Apesar da dor do abandono, nunca hesitaram em apoiar Pauline, encorajando-a a não desistir mesmo nos momentos mais difíceis. Eles absorveram lições valiosas da mãe sobre o poder do amor, a importância da perseverança e o vínculo inquebrável de uma família unida.
Esses ensinamentos os inspiraram a permanecerem unidos e fortes enquanto se dedicavam aos estudos. As crianças participaram da jornada da mãe, ajudando-a a vender de porta em porta o pão cuidadosamente preparado. Eles trouxeram não só o pão, mas também a história de determinação e amor que os uniu como família. À medida que as pessoas conheceram sua história, muitas ficaram emocionadas e começaram a oferecer ajuda de todas as maneiras possíveis. Eles admiravam a educação e o comprometimento dos filhos, bem como a dedicação dos mais velhos em ajudar Pauline nos seus negócios. Para Pauline, esta onda de apoio não foi apenas uma coincidência, mas sim uma manifestação da providência divina sobre a sua família. Ela considerava cada gesto de solidariedade uma bênção de Deus, que nunca deixou faltar nada aos seus filhos. Pauline sempre reforçou suas palavras inspiradoras: é fundamental escolher o caminho certo em qualquer situação. Não somos vítimas das circunstâncias, tudo se resume às nossas escolhas. Vamos seguir em frente, pois tudo ficará bem. Estas palavras cheias de determinação trouxeram um raio de esperança aos seus filhos, mostrando-lhes que não precisavam de se resignar a uma vida triste e sofrida. Pelo contrário, havia a possibilidade de coisas boas acontecerem desde que mantivessem a fé e a perseverança. Graças ao excelente trabalho das crianças, elas receberam oportunidades de bolsas de estudo e incentivo aos estudos. Um por um, eles se dedicaram, lutaram pelo seu destino e abriram caminho para um futuro promissor. Com o tempo, após inúmeras batalhas, esta família encontrou o seu dinamismo. Cada um deles estava profundamente engajado em seu próprio caminho, seguindo o caminho do sucesso e da realização pessoal. Olhando para trás, Pauline sentiu um profundo orgulho por não desistir mesmo nos momentos mais difíceis. A ferida deixada por Charles demorou a cicatrizar, deixando marcas profundas em todos os membros da família. No entanto, ao longo dos anos, o amor e a resiliência de Pauline, juntamente com os de seus filhos, ajudaram a curar suas feridas emocionais. Os filhos de Pauline cresceram e se tornaram jovens instruídos, cada um seguindo seu próprio caminho de vida. Os mais velhos até formaram família própria, espalhando o amor e os valores que aprenderam com a mãe. Após anos de dedicação incansável, Pauline e os filhos uniram forças para transformar a modesta casa onde moravam em um charmoso café que rapidamente se tornou um sucesso. Com muito trabalho e criatividade, deram vida a um espaço aconchegante e acolhedor onde as pessoas se reuniam para saborear deliciosos pães e cafés perfumados. Com o sucesso do café, a família decidiu mudar-se para uma nova casa, oferecendo mais espaço e conforto a todos, principalmente às crianças mais novas. Foi um recomeço cheio de esperança e oportunidades, onde cada membro da família pôde prosperar e continuar a escrever a sua história de sucesso. 20 anos se passaram e os filhos de Pauline decidiram celebrar a vida da mulher que tanto amavam. Eles organizaram um grande almoço no café da mãe, reunindo-se para comemorar mais um aniversário de Pauline. Foi um momento de gratidão e alegria, onde puderam olhar para trás e reconhecer como superaram juntos, fortalecendo ainda mais os laços familiares que os uniam. Mas eles não esperavam o que aconteceria durante todos esses anos. Charles, o pai que agiu de forma covarde, enfrentou uma série de acontecimentos que pareciam ser resultado direto de suas decisões erradas. Na verdade, ele havia fugido com uma amante, apenas para ser abandonado por ela alguns anos depois, afundando ainda mais em sua fraqueza pelo álcool. Charles enfrentou a solidão e o sofrimento. Sua saúde piorou e ele se viu sozinho com seus demônios interiores. Foi no meio dessa escuridão que uma experiência de quase morte, após uma de suas farras, o abalou profundamente. Num momento de clareza, ele encontrou coragem onde antes só havia covardia. Ele sabia que não era digno de perdão, que sua presença seria uma ofensa à família que um dia abandonara. Mas algo dentro dele o levou a buscar a redenção. Ele não tinha nada a perder.
Com um nó na garganta e o coração pesado, ele tomou a decisão de voltar para a casa que um dia foi sua. Ele sabia que encontraria a dor da rejeição e do desprezo nos olhos daqueles que mais amava. Chegando lá, ele ficou muito surpreso. Charles ficou imóvel diante da cena que se desenrolava diante de seus olhos, incapaz de acreditar na transformação que ocorrerá no que antes fora sua casa. Com o coração pesado, ele observou cada detalhe do café, que agora era um novo capítulo na vida de sua família. Embora o café estivesse fechado, Charles podia sentir atividade lá dentro. Após uma observação mais atenta, ele reconheceu cada um de seus filhos, agora adultos, elegantemente vestidos e sorrindo alegremente. Cada rosto familiar era uma dolorosa lembrança do tempo perdido e das oportunidades perdidas. O arrependimento o consumiu enquanto ele se perguntava silenciosamente se havia lutado por eles, se havia escolhido ficar e enfrentar os desafios juntos em vez de fugir. As palavras não ditas e as ações não realizadas ecoaram em sua mente, enchendo-o de tristeza e remorso. Ele ficou lá fora, separado não apenas pela distância física, mas também pelo abismo emocional que ele mesmo havia criado. Por um momento, ele desejou poder voltar no tempo e fazer as coisas de maneira diferente. Mas ele sabia que não poderia mudar o passado. Tudo o que ele podia fazer agora era enfrentar as consequências das suas escolhas e talvez pedir o perdão de Pauline e dos seus filhos. Optou por não interromper o momento, permanecendo sentado na calçada, observando a cena dentro do café. Pauline não pôde deixar de notar a presença de um homem conhecido na rua. Ela ligou para o filho mais velho e eles saíram juntos do estabelecimento para perceber que era Charles. Pauline, radiante e feliz, lutou para reconhecê-lo em meio à sua aparência cansada e abatida. Ele se levantou e se aproximou dela, envergonhado e com a voz trêmula começou a falar. Sei que o passado não pode ser mudado e talvez nem mereça o seu perdão. Mas você deve saber o quanto me arrependo das minhas ações. Por favor, aceite minhas desculpas. O filho simplesmente permaneceu incrédulo e entrou no estabelecimento, chamando a mãe para acompanhá-lo. Ela pediu-lhe 1 minuto e, quando o jovem entrou, Pauline começou. Charles, esperei tantos anos, na esperança de ver um sinal de remorso por suas ações. Mas no meu coração, eu já havia te perdoado. Não deixei que suas escolhas me consumissem. Parece que você já sentiu consequências das suas decisões. Quanto aos seus filhos, eles não o veem mais como seu pai. Se você quiser se reconciliar com eles, será um processo longo e delicado, mas não vou atrapalhar isso. Diante das lágrimas de Charles e da compaixão que emanava de Pauline, ela pediu um momento para conversar a sós com as crianças. A reação deles não foi das melhores, mas depois de algum tempo, alguns filhos concordaram em dar uma chance ao pai, enquanto outros permaneceram distantes e hesitantes. Com paciência, Charles embarcou num difícil processo de reconstrução dos laços familiares. Ele se comprometeu a enfrentar a dependência do álcool, buscando ajuda profissional e apoio da família. Aos poucos, ele começou a colher os frutos dessas mudanças, vivenciando a verdadeira dor da distância que suas ações causaram. À medida que os dias passavam e os corações se abriam, Charles finalmente encontrou o tão esperado perdão. Ele percebeu que o verdadeiro presente não era apenas ser perdoado, mas ter a oportunidade de reconstruir laços com aqueles que tanto magoou. Com o tempo, à medida que os dias se transformavam em anos e os corações se abriam, Charles finalmente encontrou o perdão que tanto procurava. Ele percebeu que o verdadeiro presente não era apenas ser perdoado, mas ter a oportunidade de reconstruir laços com aqueles que tanto magoou. Durante nossa jornada, enfrentamos uma infinidade de desafios e obstáculos. Nestes momentos, é fundamental nutrir a fé e a determinação. Fugir dos nossos problemas nunca nos levará à solução porque as consequências das nossas escolhas sempre nos alcançam.
Que nos inspiremos na força e na perseverança de Paulina, colocando o amor acima de todas as adversidades. Se você gostou da história, clique no botão curtir. Além disso, o próximo vídeo que aparece na tela também pode ser a sua história. Vejo vocês em breve no próximo vídeo.